Eu sou mãe e sim, eu já perdi a cabeça com a minha filha. E esse vídeo é sobre isso. A Alana, ela vinha de uma fase bem difícil de dormir. Esses dias aconteceu isso. A Alana, ela tem 1 ano e sabe nessa transição, no salto de desenvolvimento, que a criança não se encontra e ela não consegue dormir? E já fazia 1 semana que ela só chorava porque ela não conseguia tirar a soneca da tarde, ela não conseguia dormir bem à noite. E eu já tava bem exausta. E numa dessas que eu tava balançando ela pra dormir, eu peguei e falei: dorme, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Sim, eu fiz isso. E depois que eu fiz, eu me senti muito mal. Muito, muito mal. Quem é mãe vai entender o que eu tô falando. Eu me senti muito mal. E aí, ela dormiu, eu coloquei ela no berço, eu vim aqui pra sala e eu comecei a chorar e comecei a orar. Falei: Senhor, eu não te glorifiquei hoje. Hoje eu não glorifiquei o Senhor na hora de cuidar das minhas filhas. E dói muito mais quando você tem o entendimento que ser mãe é um ministério e é o mais importante da sua vida. Que ser mãe é uma graça de Deus que foi nos concedida, ver uma criança crescer, ver essa criança desenvolver. E eu já tendo esse entendimento, e eu já amando essa missão que o Senhor me deu, e já entendendo o propósito que tem nisso, ainda assim eu não glorifiquei o Senhor nesse dia. E aí eu dobrei meu joelho e eu falei: Senhor, restaura a minha capacidade de conseguir lidar com essas situações difíceis. Sabe, Senhor, restaura a força em mim. Tira essa exaustão e esse cansaço, porque eu sei que foi isso que me levou a tomar essa atitude. E aí eu orei, pedi perdão para Deus, falei que eu não tinha glorificado a Deus naquele dia da forma que eu gostaria, mas que Deus me perdoasse e renovasse as minhas forças. E eu acho que tudo que precisava era eu ser humilde diante de Deus e dizer: Senhor, me fortalece nessa missão. Porque chega uma hora que é tão natural ser mãe que a gente acredita que a gente não precisa mais de Deus para essa missão e a gente para de orar em respeito a isso. E a gente começa a viver a vida no cotidiano e nas nossas orações a gente não inclui que Deus nos capacite para essa missão. E é muito interessante que quando a gente tem um ministério na igreja, quando a gente vai ministrar, quando a gente vai pregar, quando a gente vai liderar, qualquer coisa que a gente vai fazer no ministério congregacional da igreja, nós oramos por capacitação, nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos para que Deus nos cubra. E quando se trata da missão da maternidade, a gente não faz isso. A gente simplesmente acha que, eu já sei ser mãe, eu já tô no meu segundo filho, eu sei como eu tenho que fazer. E a gente esquece que não, que a gente precisa da graça de Deus todos os dias para nos manter boas, para nos manter fiel, para nos manter com graça diante dessa missão. A minha primeira filha, eu orava muito para que Deus me capacitasse. E a Alana, eu vou confessar que eu acabei deixando a vida me levar. Tipo, a Calana eu já sei aqui, eu já passei por essa fase. E eu percebi que eu tinha caído no erro de parar de orar pela missão da maternidade. E quando eu percebi isso, foi aí que eu vi que eu estava sem condições de lidar com certas questões que Deus facilmente poderia me conceder graça para fazer isso. Então, no outro dia, depois de eu ter orado, ter compreendido que eu deixei cair no erro de não entender que eu preciso da graça de Deus para essa missão diariamente, não só em um certo momento foi derramada uma unção aqui e agora eu sou uma mãe perfeita. Não, mas diariamente na maternidade nós precisamos do trabalhar do Espírito Santo em nós, nos conduzindo para dirigir os nossos filhos a partir da voz dele. E no outro dia, a Alana permanecia resistente a dormir. Ela permanecia resistente a tirar as sonecas. Mas a diferença é que eu tinha buscado o Senhor para essa missão. A diferença é que eu tinha pedido capacitação do Senhor. E no outro dia, quando eu fui fazer ela dormir de noite, eu coloquei um louvor e comecei a balançar ela e orar.
orar, agradecer a Deus. E quando eu percebi, eu estava vivendo uma experiência extraordinária com o Senhor ministrando o meu coração. Eu estava imersa na presença de Deus, chorando de joelhos com ela dormindo no meu colo. E quando eu olhei, ela estava dormindo e eu nem percebi. Eu nem passei por todo aquele processo de desespero, de meu Deus, dorme logo, meu Deus, eu não consigo. Não precisei passar por esse processo, porque o fato de que enquanto eu estava buscando a Deus, Ele estava cuidando das coisas aqui. Ele estava cuidando do sono da minha filha. Ele estava derramando sobre ela tranquilidade, porque eu estava buscando o Senhor. Porque eu estava com o meu coração disponível a Ele, para aprender com Ele a ser mãe. Para aprender com Ele como cumprir essa missão. Como amar sacrificialmente alguém. Como amar alguém. Como Cristo nos ensina a amar. E é isso, se você não me segue, já me segue aí, tá bom? Beijo!